bem? Eu sou Isabelle, sou professora de História aqui no Boa Ideia Preparatórios e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História com o assunto de Primeira República ou República Velha, como o assunto trazido no edital do INPA. Esse assunto foi um assunto que no nosso último vídeo a gente elencou como o primeiro do nosso top 3 dos assuntos que mais caem na prova, então é bem importante que vocês assistam esse vídeo com atenção. Para iniciar a nossa aula de hoje, é importante saber que esse é um período de transição. Como assim? Período de transição é aquele período onde existem muitas mudanças na política, na economia e na sociedade, né? As coisas elas estavam de um jeito e passam a ser de outro. E isso tudo porque a gente tem uma mudança de regime muito brusca. Como assim, né? Antes da proclamação da República, a gente vivia no período imperialista, ou seja, a monarquia, né, regia o governo e a principal forma de poder ela era por uma linhagem familiar. A partir da proclamação da República, essa tomada de poder ela passa a ser através do voto, né, que é um modelo representativo vigente no Brasil até hoje, apesar de a gente ter algumas mudanças de lá para cá. Para compreender mais ou menos como isso funcionou, é importante a gente saber que quando a gente muda de regime, as coisas elas precisam de uma lei, uma constituição, que é uma palavrinha que a gente também ouve muito falar hoje em dia, para que a gente consiga entender quais vão ser os valores, os preceitos e aquilo que vai reger a vida da população daquele país a partir de então. Inclusive, as eleições elas só podem ser feitas a partir de uma Constituição. A Constituição também vai ser o que vai reger esse período eleitoral, né? E aí você fica pensando, né? Tá, tudo bem. A gente teve a proclamação da República, mudamos de regime, né? A gente muda a forma como a política funciona no país, mas como é que nós vamos ter uma eleição de imediato se a gente ainda não tem uma Constituição republicana? Aí é que entra a nossa primeira parte da aula e que é bem interessante. Aqui a gente tem o que a gente pode chamar de governo provisório. Esse governo provisório, ele é do Marechal Deodoro da Fonseca, que é a primeira figura ali que vai aparecer dentro desse período de Primeira República, com grande destaque. O Marechal Deodoro, ele assume durante esse período, né, onde você ainda não tem uma Constituição que rege a República, mas que o país não pode, né, ficar ali sem ninguém. Então o Marechal Deodoro, ele aparece como essa figura de governo de transição. E é no governo dele onde as primeiras mudanças vão acontecendo, né, tanto nas questões políticas, econômicas, mas também no dia a dia da população, né. É o Marechal Deodoro que vai convocar a Assembleia Constituinte, que é formada por um grupo de pessoas que vai pensar essa nova Constituição para o país, mas é ele também que implementa coisas muito importantes, como por exemplo o estabelecimento do casamento civil, que até então não acontecia, né? Se você não casasse no religioso, você não casava, né? Você só se juntava com a pessoa e aí você não tinha os seus direitos de casal garantidos, né? Isso também acontece porque é só aqui, nesse governo provisório do Marechal Deodoro, onde a gente tem uma configuração de Estado laico. O que significa Estado laico? Quando a igreja e o Estado são coisas separadas. Ou seja, né, a igreja não pode tomar decisões estatais e nem vice-versa. São duas instâncias diferentes. Essas primeiras mudanças elas são importantes para a gente compreender a que veio a República, por que ela veio se estabelecer no nosso país e a que tipo de interesses sociais, econômicos e políticos ela vem, né, cumprir. A partir daí, a gente pode pensar que a Constituição, que é elaborada em 1841,
e 91. Desculpa. Que é a nossa primeira Constituição republicana. Ela vai estabelecer, né, como que as eleições vão funcionar, vai dar fim a todas essas questões que o Marechal Deodoro já vinha colocando enquanto governo provisório e outras coisas mais, né? O governo ele vai se desenhando a partir daí, né? A República Federativa Brasileira ela vai se desenhando a partir dessa Constituição. Uma das principais coisas que essa Constituição ela vem trazer para o Brasil é um negócio que a gente conhece desde cedo, né, na escola e tudo mais, que é a divisão dos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Isso vem a partir dessa primeira Constituição e até hoje vigora por aí, né, e é algo que pouca gente sabe, né, a gente sabe que existem as três instâncias, mas não sabe para que elas servem ou como elas funcionam. O poder executivo, ele vai ser aquele poder que vai estar sendo representado pela figura do presidente, que agora com a República é democraticamente eleito, e pelos ministros, que são aquelas figuras que são indicadas pelo presidente e pelo vice-presidente, que também vai fazer parte aqui do poder executivo. E a função desses cargos é, de fato, de executar políticas públicas para o país, né? O poder executivo, como o nome carrega, ele tem essa função de execução. Depois, o poder legislativo. O poder legislativo, então, é formado, né, pelas Assembleia Legislativa e todos os membros, né, dessas assembleias, e ele tem a função de legislar. Como assim legislar? Né? Ele vai ficar ali entre o poder executivo e o poder judiciário, né, que é o nosso terceiro poder. E ele vai elaborar de maneira mais concisa aquilo que o país está precisando no momento, né? É ele que é responsável por aprovar ou não, levar até o presidente demandas, elaborar novas leis, né, a partir das nossas necessidades. E por fim, o poder judiciário, que é o poder responsável por regulamentar tudo isso e garantir que tudo está sendo feito da maneira correta, segundo o direito, né? A partir dos direitos civis, o Poder Judiciário ele vai ali garantir que os outros dois poderes e todo o restante da sociedade, de acordo com a nossa Constituição, vai estar funcionando de maneira correta. Isso é essencial que você saiba para responder qualquer boa questão do INPA, da Casa de Cultura ou de outras provas que você venha a fazer. Acho que talvez essa seja a mudança mais significativa que essa Constituição, essa primeira Constituição republicana traz para o nosso país. Aí, esse governo provisório do Deodoro da Fonseca, que a gente está conversando aqui sobre isso, né, ele acaba quando essa Constituição ela é elaborada e ela é promulgada, né, ela está ali de fato sendo, começa a ser executada, porque como a gente viu, o governo provisório, ele é realmente só ali para tapar o buraquinho, para não ficar sem ninguém até que alguma coisa seja feita durante esse período de transição. E aí esse governo acaba quando o Deodoro ele promulga a Constituição, né, chama a Assembleia Constituinte, ela é elaborada, então a gente pode ter eleição, porque existem leis para isso. Importante abrir um parêntese aqui para dizer que a gente fala de eleição democrática para presidente, mas que existe um grupo seleto de pessoas que nesse momento podem votar, que são homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Isso no Brasil, ainda do século XIX, é uma parcela muito pequena da população, mas ainda assim uma mudança significativa se a gente for pensar que anteriormente, né, não tinha nem eleição, né, que tudo era na base da monarquia,
o imperialismo, né, ele é esse governo sucessivo de familiares, com a linhagem familiar, não é mesmo? E aí, depois que essa Constituição ela é feita e a gente pode ter uma eleição, uma coisa muito curiosa acontece. O Deodoro, ele resolve se candidatar para presidente do país e ganha as eleições. Ele gostou de ocupar o cargo, né, e tendo já uma visão de uma futura carreira política, ele resolve que vai ir adiante aí com esse projeto, se candidata e é eleito por essa parcela da população que pode votar. O Deodoro, ele, no entanto, tinha um embate muito grande com a economia do período, né? Nesse período, a gente tem o café já como um agente importante nas decisões para o país. Mais tarde, né, a gente acaba vendo na escola, enfim, aqui também a gente vai acabar vendo isso, a gente tem o que se configura como a República do Café com Leite, né, porque o café, ele tá ali sendo muito importante para a economia do país, mas já nesse período, os cafeicultores, eles têm uma influência social muito grande, eles seriam o que hoje a gente teria como os grandes empresários do país, né, que conseguem pressionar o governo a ponto de ter mudanças realmente significativas, de tirar pessoas, colocar outras, né? E nesse caso também é o que aconteceu, né? O Deodoro, ele por estar sendo pressionado a cumprir, tomar decisões que ele não conseguia fazer ou que não eram de acordo com aquilo que ele acreditava, ele acaba renunciando ainda em 1891. Então, as eleições esse ano foi um ano muito movimentado, né? A Constituição ela é elaborada, promulgada, você tem a eleição, o Deodoro é eleito e ele renuncia ainda nesse ano. Apesar de ainda existirem nesse período, porque é uma república nova, né, e você já tem uma renúncia na primeira eleição, algumas controvérsias sobre o que seria feito depois da renúncia, a gente teve o primeiro desenho do que também seria o que vigoraria até hoje, né? O vice-presidente, ele assume o cargo e esse vice-presidente, que se constitui como nosso segundo presidente da República, é o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, que também, assim como o Marechal Deodoro, que é marechal, né, ele faz parte aí desses círculos de republicanos que são militares. E é por isso mesmo que a gente segura essa informação, que é importante. A gente chama esse período desses dois primeiros presidentes do país de República da Espada. Isso é importantíssimo para você, que sempre cai nas provas esse termo República da Espada, e é importante que você saiba que isso diz respeito aos nossos dois primeiros presidentes, porque eles eram militares, e o militarismo naquela época, né, era mais comum com espada do que com arma de fogo, lembrando que a gente ainda está falando do século XIX, então República da Espada foi um nome ali que caracterizou esse primeiro período de governos militares, e como uma característica comum dentro desse governo, os governos que são muito ferrenhos, né? O Floriano Peixoto, ele vai ter um governo que é muito controverso, ao mesmo tempo que ele consegue ter um diálogo ali com os empresários, muita gente comum, né, os populares, costumam não gostar do Floriano, e por isso mesmo que algumas revoltas elas vão acontecer aí nesse primeiro período, né, na nossa primeira república ou da República Velha, como o edital do ímpar traz. Essas revoltas e outras questões a gente vai ver na nossa segunda parte do vídeo. Por aqui eu vou responder algumas questões com vocês, para vocês entenderem melhor como esse conteúdo que eu estou trazendo nessa aula de hoje, ele vai ser aplicado na nossa prova, na nossa resolução. Então, para exemplificar isso, eu vou trazer uma questão que é do ímpar de 2017.1, a questão de número 26, e ela vem, né? Após a proclamação da República, o Brasil foi governado pelos marechais
Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os quais fortaleceram o poder executivo em detrimento dos demais poderes. Essa também é uma informação interessante, né, que dentro dos três poderes, o poder executivo, ou seja, o poder do presidente, ele vai ser mais forte, né? Devido a isso, esse período ficou conhecido como A. República das Bananas, B. República do Café com Leite, C. República da Espada e D. Nova República. E como a gente viu, acabou de falar, né, que durante esses dois períodos, né, por serem governos de militares e terem um estilo de governo muito ferrenho, muito forte, que fortalece então a presença deles próprios, né, do poder executivo, do presidente, a resposta é a letra C, República da Espada. Na nossa segunda parte da aula a gente vai ver outras questões, responder mais questões e continuar com esse assunto que está no nosso top 3. Então, até mais e é isso.